Inovação não é apenas a função de um departamento. Ele agora deve fazer parte da cultura de uma empresa inteira. Mas como passar por esse processo de mudança de forma saudável e sustentável? Assim, apesar de ser uma empresa de TI, sentiu a necessidade de trazer a inovação para o DNA de toda a empresa. E conta, nesse estudo de caso, como foi superar esse que mais cedo ou mais tarde será o desafio de todas as companhias. Vamos juntos? Como é que foi esse momento de olhar e entender, assim, nós precisamos mudar, precisamos assumir a inovação de uma forma mais forte? Bom, assim que ela é uma empresa que sempre teve presente essa ideia de inovar, de trabalhar com projetos inovadores. Então, desde o momento que a empresa foi fundada, quando você está lá em 92 pensando, quero fazer algo diferente, você resolver fundar uma empresa de tecnologia num contexto onde a internet ainda nem estava estabelecida, tudo era muito novo. Ser uma empresa inovadora foi algo que a gente sempre teve como cultura, como um desejo, principalmente dos fundadores. Então, o Carlos Alberto Jaime, ele trabalhou com esse desejo, sempre traz essa mensagem de inovação, mas na nossa história, a gente acabou trabalhando projetos inovadores pontualmente. Então, a gente sempre percebeu a inovação vinculada a um grupo de pessoas, a um projeto. A gente trabalhou, por exemplo, no segundo Internet Banking do Brasil, isso na época, entre 92 e 95. Nossa. Então, foi algo realmente muito inovador naquele momento e outros projetos vieram trabalhando a inovação como um fator presente, mas pontual, não como um comportamento de todo o time. E em 2017, a gente começou a fazer algumas reflexões depois de um evento que os nossos fundadores também participaram em Orlando, o evento do Gartner, onde eles perceberam lá uma avalanche tecnológica num período muito curto de tempo. Então, quando você chega num evento desse porte e vê lá nascendo Machine Learning, IoT, blockchain, tudo isso nascendo de uma forma mais aplicável, né? Porque todas as tecnologias já antigas, de alguma forma, mas sendo trazidas para um mundo real, onde a gente realmente vê, estou conseguindo ver Machine Learning funcionar. Ele trouxe esse questionamento para o nosso planejamento estratégico. E foi um momento de muita reflexão, onde a gente parou e falou assim, olha, tem muito conhecimento disponível, muita tecnologia emergindo, mas o que a gente está fazendo para que o nosso time vá atrás, conheça essas tecnologias, consiga aplicar isso de fato nos projetos? E nesse momento, a gente teve um insight de que a gente precisava começar a trabalhar no comportamento das pessoas. Legal. Ao longo da história, assim que já teve comitê de inovação, uma área específica de inovação mais restrita, fez projetos onde a gente falou, olha, time, vamos fomentar pequenas iniciativas, quem tem uma ideia. Enfim, tudo isso foi importante para a história, mas ainda não estava consolidando um mindset disseminado entre todo o time. Em 2018, a gente investiu no desenvolvimento de um programa de conhecimento, onde a gente começou a valorizar o que as pessoas estavam aprendendo. E isso começou a fomentar o comportamento de inovação de uma maneira muito mais evidente. Então, o programa que a gente desenvolveu foi o ThinkTech. É um programa que tem diversas iniciativas, são 9 iniciativas, onde, por exemplo, eu posso estudar um tema e apresentar esse tema para um grupo de pessoas. Eu posso começar a desenvolver um pequeno projeto e isso me dá uma prova de conceito e eu posso trazer essa prova de conceito para o lab, que depois foi sendo institucionalizado na empresa. Então, a gente começou a mostrar para os colaboradores que eles eram uma parte ativa no processo de inovação, que quando eles se dispõem a estudar alguma coisa de maneira proposital, eles agregam conhecimento para eles, mas também eles começam a trazer inovação para assim que no dia a dia, no contexto do projeto, no que eles estão atuando. Então, foi uma reflexão muito de a inovação ela não vem só de um projeto que um cliente traz e a gente pontua ali, mas sim algo que está agora sendo incorporado na forma de aprender das pessoas. E eu vejo 2 pontos aqui que são bem interessantes, né, Bárbara? Primeiro, o foco no estudo contínuo, né? Já existe muito esse conceito de que hoje a gente não vai mais parar de estudar, né? Como as coisas estão sempre mudando, a gente precisa entender que vai ser natural a gente continuar estudando, né? E vocês trouxeram isso para a equipe, né? Exatamente.
a área de tecnologia, ela pressupõe que você vai estar aprendendo sempre, né? Então, a gente sabe que num projeto, ele tem uma vida útil. Você pode começar a desenvolver software agora numa linguagem X e daqui a pouco vem algo mais moderno e você vai ter que reescrever. Então, diferente de um prédio que você constrói e ele fica lá e muitas vezes ele é admirado pela sua arquitetura, um software não vai ser assim, né? A gente não vai falar, nossa, que bonito esse software em COBOL, tal, algo nesse sentido. Então, aprender realmente é algo que as pessoas já sabem de partida. Mas, o quanto você aprende propositalmente? O quanto você tem conseguido estruturar o teu dia a dia para incorporar ações de aprendizado, como você escova o dente, como você penteia o cabelo. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem tentado fomentar aqui. A gente tem horas previstas para o time de autoestudo, onde ele pode dedicar um tempo dele, e isso já começa a exigir das pessoas um planejamento. Então, o que eu estou estudando? O que eu estou procurando aprender? De forma proposital e não por acidente, sabe? É nessa linha que a gente está trabalhando. E um outro ponto que eu notei também, e que eu queria ouvir um pouco mais de você, em relação à autonomia, né? De onde vem a inovação? E a autonomia para as pessoas inovarem, porque tem modelos onde às vezes se busca a inovação vir de cima para baixo, né? E vocês, pelo que você tem comentado, não, vocês têm trazido a inovação muito de dentro dos times, é mais ou menos isso? Tem muito a ver com isso, e a gente sempre olha para problemas reais. Então, em algum projeto eu preciso de uma nova tecnologia, de uma nova ferramenta. A gente tem abertura na SYNC para que as pessoas tragam e fomentem esses conhecimentos. E, às vezes, são coisas que estão no nosso dia a dia. Recentemente, a gente teve um caso onde a gente estava com todo o sistema de ar-condicionado estruturado, mas você tinha que pegar o controle remoto e chegar e ligar cada equipamento de ar-condicionado pela empresa. Quando a gente viu esse problema, a primeira ação das pessoas começou com você baixar um aplicativo da empresa que forneceu o ar-condicionado e começar a controlar por conta. Então, já não depende mais do controle remoto. Só que isso gerou outro problema, porque aí dentro dos times tinham pessoas querendo cada um controlar da sua forma. Mas aí a gente reuniu um grupo de pessoas, quando a gente soube, poxa, vocês baixaram o aplicativo, então por que vocês não ajudam a gente a pensar numa solução que possa automatizar o ar-condicionado? Porque a gente recebeu propostas de automação muito caras. E o pessoal se dispôs, como grupo, a falar, vamos resolver um problema real da empresa, e conseguiram, com investimento baixíssimo, investir um tempo no lab, onde eles não estavam mais atuando no projeto do cliente, e dedicaram esse tempo para resolver um problema da empresa. Então, a gente colocou uma automação de ar-condicionado que, classicamente, é algo que você investe muito dinheiro a um custo muito reduzido em função desse mindset de inovar, explorar e tentar conseguir aplicar um conhecimento que eles foram desenvolvendo, sabe? Então, foi algo bem bacana que a gente teve aí para provar que está no time, está no mindset que aconteceu recentemente. Eu percebo que é muito desenvolver esse buscar soluções, né? Isso. E aí eu acho que tem a ver até com a próxima pergunta, porque ainda muitas empresas elas têm uma visão ainda tradicional, né? Quando a gente fala em inovação. E, por exemplo, se você libera uma pessoa para estudar algo, para ajudar a se desenvolver ou a solucionar um problema, a gente sabe que tem muitos diretores que se arrepiam pelo fato de imaginar, não, essa pessoa não está produzindo, eu estou gastando, jogando dinheiro fora, né? Enquanto essa pessoa poderia estar produzindo. Ele ainda não consegue fazer esse link. Você passou por algum momento por esse processo de precisar ter essa clareza, né, do impacto da inovação no resultado da empresa? Olha, a gente tem todos os modelos mentais, né? Tem gerente que fala, poxa, mas a pessoa está trabalhando no meu projeto. A gente procura negociar os horários, então tem que ter um equilíbrio, sim. Você não pode falar, pessoa, sai do projeto, vem para cá e vai ficar só trabalhando nisso. Mas aí vai de a gente trabalhar com a liderança, conseguir mostrar para a liderança mesmo, olha, tem ganho, tem benefício. Eles mesmos são trabalhados nesse conceito de eles trazerem as soluções, eles pensarem nas alternativas. Então, tem resistência, tem que sim fazer trazer um equilíbrio, balancear as coisas, mas eu tenho percebido que as pessoas têm visto os resultados por si, então isso torna mais fácil. Se eu tive resistência num primeiro momento, num segundo
iniciativa no segundo projeto, a gente vai ter mais facilidade. Legal. O resultado, muitas vezes, num processo de inovação, ele é muito subjetivo, apesar de ter um poder enorme, né? Mas ele não é algo tão fácil de se mensurar, né? Como é que vocês avaliam isso? O que é o indicador de sucesso para vocês quando você olha para a inovação dentro do time? Sim. De forma bem prática, a gente tenta avaliar, por exemplo, se eu fiz uma prova de conceito, depois de um período, essa prova de conceito me trouxe um outro projeto. Nem sempre é fácil você linkar as coisas, porque você também tem que entender que as relações elas acabam sendo muito orgânicas. Então, eu criei relacionamento com o cliente agora, fiz uma prova de conceito, ele não me pagou por essa prova de conceito, mas ali 6 meses ele lembrou da Sync para um novo projeto. Alguém mais cético vai falar, isso não tem nada a ver, aquele projeto, aquela prova de conceito, não foi ela que trouxe o resultado. Mas se você tiver com a mente aberta e criando o ambiente para que isso aconteça, e falar, olha, ok, talvez eu não tenha de forma tão explícita, isso gerou isso, mas isso está dentro da tua cultura, você deixa de se preocupar com os centavos, Sim. entendeu? Com o quanto, poxa, se é tão direta essa relação. E às vezes a gente também começa a perceber a prosperidade da empresa em diversas áreas. Então, a gente já teve momentos onde estava mais apertado, você tinha que fechar as torneiras e não tem tempo para investir, você tem que estar muito focado. Mas quando você não está mais nesse momento, você começa a perceber, tipo, não, eu posso me permitir investir um pouco mais aqui, posso ceder o tempo aqui. E é muito interessante que a consequência disso é que os projetos simplesmente eles vêm. As coisas começam a acontecer. Então, é algo difícil de você provar. Você pode ter indicador, mas você saber na ponta do lápis qual foi o resultado é muito complicado. Sim. O ganho, ele vem, né? Mas ele é sentido. Ele só não muitas vezes não é direto, né? Mas ele... É que você pode pensar assim, poxa, mas eu fiz uma venda com relação a isso? Pode ser que não, mas talvez eu tenha mantido um profissional Sim. que estava desmotivado e queria ir para outra empresa porque não tinha desafio. Então, quando a gente está num contexto onde profissionais de TIs são escassos, onde a gente valoriza o profissional, você não consegue realmente mensurar de forma tão direta. Às vezes, o fato de você ter proporcionado um tempo para a pessoa fazer autoestudo, aplicar para um projeto pessoal, fez com que ela permanecesse na empresa. E eu deixei de perder com a saída dela, entendeu? Perfeito. Então, não tem como você mensurar muito exato. Sim. Mas se você começar a abrir os olhos e falar, poxa, essa pessoa está super engajada, esse projeto deu certo, esse cliente está feliz, você tem um resultado que é muito mais valioso do que só a soma financeira no final. Claro. E como é que você vê isso o impacto da inovação no recrutamento? Justamente nesse olhar de quem ou vai entrar na empresa ou de quem já está na empresa, né, para buscar que ele fique mais tempo com vocês, o quanto ele já sente essa importância da inovação? Olha, na área de TI, recrutar é um desafio sempre, porque eu não tenho os profissionais na prateleira, se abre uma vaga, você não vai ter 50 aplicando para aquela vaga, então a gente realmente tem que fazer um trabalho, primeiro, de construção de marca. As pessoas que estão nos vendo, elas têm que entender qual é o propósito da Sync, como que a gente trabalha aqui no ambiente. Então, elas começam a perceber, por exemplo, em pequenas ações, que a Sync é uma empresa que se posiciona de uma maneira aberta para isso. Então, se torna atraente. Depois, eu tenho várias pessoas falando da questão financeira. Eu quero ir para uma empresa onde eu receba mais, eu ganhe mais. Isso vai ser fator-chave, mas a gente já teve situações onde a gente percebe que as pessoas estão aqui, saem para uma posição que tem uma remuneração melhor e falam, poxa, eu queria voltar, porque lá eu tenho abertura, eu posso criar, eu posso fazer outras coisas, eu tenho flexibilidade. E aí não é só com relação à inovação, com relação a vários contextos que a gente procura propiciar para o colaborador, onde ele tenha flexibilidade, autonomia, foco no resultado, porque o que importa é mesmo quanto ele está entregando, e não todas as regras. Tipo, nós não somos uma indústria, não é nosso foco ser reloginho, né? Então, tem um impacto sutil no recrutamento, mas é uma construção. A gente tem construído essa visão para que, olha, você quer uma empresa diferente, que o negócio não vai estar focado só na questão financeira, aqui a gente tem um espaço para você com várias opções. Você quer? Então, é uma relação também de construção, de novo, de recrutamento,
não posso dizer que para você que facilita e fala, nossa, como fica mais fácil, porque recrutar em TI sempre vai ser difícil, mas a gente consegue ter um diferencial para as pessoas. Eu estou aqui com o Fred. O Fred é responsável pela parte de marketing, né? Ele atua muito forte na parte de construção de branding, né? Da Sync. E a Sync recentemente, então, viu essa necessidade de trabalhar essa inovação, mas deixar ela de forma visual evidente para todos, né? E nisso chegou o desafio lá para a equipe de marketing, né? E aí o Fred conduziu tudo isso. Conta para nós, Fred, como é que chegou esse desafio para você lá? Qual foi o pedido que eles se deram, né? E a expectativa que tinha em relação a todo esse trabalho da inovação, né? De expor a inovação tanto para os colaboradores quanto para os clientes. Bom, esse projeto já era um tanto quanto desejado por parte da equipe de marketing. E quando nós soubemos que a gente ia se mudar, foi um momento que a gente pensou, pô, por que não já mudar com uma cara nova, mudar de verdade, mostrar como é a empresa, como é trabalhar aqui, o que a gente transmite, como nós queremos construir o ambiente de trabalho. Então, foi esse start, assim, esse insight Legal. que a gente teve de, tipo, vamos se mudar, mas vamos mudar de verdade. Bom, daí a gente tinha a construção da marca, do visual, como uma oportunidade. Então, o que a gente realmente queria é que a empresa transmitisse os nossos valores que sempre existiram, que é inovação, que é Legal. transformação digital, que é atender os nossos clientes com projetos realmente inovadores, que trazem valor. Legal. E a marca, ela, quando foi construída, fazia muito sentido na época que ela foi construída, mas se alinhando com as novas tendências de mercado, o mundo como ele está hoje, a gente precisava se alinhar como empresa. Fizemos muita pesquisa, muito estudo de similar, a gente visitou vários lugares para a Bárbara entender como que era a construção de um ambiente de trabalho legal, como que a gente poderia também trazer isso no visual da empresa, no branding, na nossa comunicação, na nossa estratégia de comunicação. E foi isso, várias reuniões de planejamento, vários alinhamentos da equipe de design, da equipe de relações públicas para entender qual que é o tom de voz da Sync, qual que é a imagem que a gente quer transmitir. E foi um processo bem árduo aí, foram uns 45 dias bem intensos. Imagina. Mas que quando a gente entrou no dia da inauguração aqui, a gente falou, pô, é isso. É isso que a gente queria. Legal. E como é que foi o processo em si, então, nesses 45 dias, né? Foi algo mais interno, Fred, ou vocês trouxeram também outras equipes para contribuir? Como é que foi essa troca com a empresa como um todo? Sim. Então, no design a gente está bastante acostumado a ter equipes multidisciplinares, né? Então, esse é um dos pontos que eu acredito que a inovação vem, que é quando você sai do seu mundo, você sai da sua zona de conforto e vai ver qual a opinião dos outros, qual que é a opinião do usuário, porque querendo ou não, o usuário não é só a galera externa, é a interna também, são os colaboradores. E foi uma equipe que trabalhamos ali mais ou menos em 5 pessoas de fato no projeto, mas a todo momento a gente estava ali entendendo como que é o colaborador Sync, como que é o cliente Sync, como que os diretores veem a Sync, como que os gestores veem a Sync. Então, como nós já éramos colaboradores de um tempo, a gente já sabia mais ou menos como que era o fim da empresa. Então, alguns conteúdos a gente já sabia, mas sempre bom ir lá e se agregar mais e entender mesmo como que
e a gente ia transmitir à empresa. Legal. E o efeito de tudo isso, Fred, depois desse processo já está consolidado, né? Ou vocês fizeram a mudança, né? A marca, toda a mudança visual, ela casou também com a mudança de sede, né? Sim, sim. E o que você sente como resultado? Assim, que benefícios isso trouxe para a empresa e para a equipe? Então, foi muito bom. Tipo, desde o primeiro dia já foi notável, assim, como as pessoas se sentiram aqui dentro. E os resultados estão aparecendo nos projetos. A galera está muito mais integrada, a galera está conversando mais entre equipes, porque antes tinha uma divisão de projetos, assim. Um projeto ficava mais... eram mais panelinhas. E agora a gente vê que todo mundo se ajuda, todo mundo está integrado, o ambiente acolheu todo mundo. Quando você fala de visual mesmo, a galera, tipo, principalmente na inauguração, entrou assim, parecia que estava entrando num parque de diversões, assim, os olhos brilhando, você via o encantamento de todo mundo e a gente recebeu muito feedback positivo, assim, pô, que massa que ficou. Agora eu vejo, assim, que de verdade, agora está condizente com os projetos que nós fazíamos, com a inovação que a gente propagava nos projetos. E tá sendo lindo trabalhar aqui. Muito legal. E eu imagino que por ser algo mais subjetivo, né? Ela trabalha justamente com a questão da motivação, Sim. que é algo subjetivo, mas é fundamental para a empresa, né? Para as pessoas virem trabalhar com aquele brilho nos olhos, que faz total diferença. Né? Então vocês conseguem sentir esses efeitos já de forma clara, isso impactando, né, na Sim. questão da motivação. Com certeza. Você vê isso na boa vontade das pessoas, assim, de você não precisar ir lá e falar, me ajuda aqui. Não, se alguém percebe que você está se batendo em alguma coisa, sempre chega um já para te ajudar. Os projetos têm muito isso, que a cultura interna aqui é de muita colaboração e troca de experiência. E agora está cada vez mais forte isso. Você está me trazendo que ele atua diretamente na cultura da empresa como um todo. Todo o trabalho visual, essa preocupação, né, com os detalhes, ela atua na motivação que impacta na cultura da empresa como um todo. Né? Sim, e isso vai trazer benefícios para a empresa, para as pessoas, para o bem-estar, assim, de você ver o seu trabalho sendo bem feito e colhendo os frutos, né? Legal. E os próximos passos, principalmente da parte de branding, né, de marca em relação a trazer essa questão da inovação? O que você imagina serem os próximos passos para vocês? Bom, eu acho que construir um branding é bem desafiador, mas eu acho que manter ele é mais difícil. Então, manter o gás que a gente construiu e alinhar todos os conceitos que nós imaginamos ao longo do tempo para que a marca cada vez fique mais forte e mais reconhecida e que transmita os valores que a gente quer mesmo, de verdade. O fato é que hoje em dia as empresas mudaram, né? O cliente hoje tem um poder muito grande na decisão. Isso obrigou as empresas a voltarem totalmente o foco para o cliente, entender o que de fato ele busca, o que de fato ele precisa, porque hoje se a empresa não souber muito bem o que ele está procurando, ela dificilmente consegue sucesso no mercado atual. E uma das técnicas, né, que foi trabalhada muito e desenvolvida justamente para trazer esse foco, esse mindset para a empresa, foi o Design Thinking. E assim que notou que isso era necessário, fortalecer a visão da equipe, né, em relação à necessidade do cliente. E para isso acontecer, o Rafael, né, que está aqui com a gente hoje, foi responsável por todo esse processo e vai contar um pouco de como foi esse desafio de levar o Design Thinking para toda a empresa. Exato. Como é que foi, Rafael, essa implementação? Conta um pouco para nós. Então, um dos maiores desafios, na realidade, ao meu ver, pelo menos, é trazer para o meu público, né, que no caso são desenvolvedores, a maior parte,
que o design não está limitado à parte visual do negócio, né? Isso é uma questão que está intrínseca aí dentro da visão de mercado, de que o design é muito limitado à questão de escolher uma cor, escolher uma tipografia, escolher uma questão de uma posição de um botão. E, na realidade, essa não é a visão do design como um todo, né? O design é uma questão de projeto. Como pensar a visão do usuário, como pensar a interação dele com o projeto, como desenvolver processos, como desenvolver serviços, como pôr toda essa mistureba junto e fazer isso gerar um produto final interessante, conciso e ainda assim integrar o Agile Scrum e outras metodologias de desenvolvimento de projeto para que tudo isso caminhe junto e funcione de uma maneira que o projeto ainda ande bem, não atrase e dê lucro, sabe? É um desafio bem interessante. E como é que foi daí essa estratégia na hora de levar isso para a equipe? Como é que vocês buscaram fazer? Houve resistência da equipe? Como é que foi o tático ali na implementação? Entendi. A gente trabalhou bastante com os shares, que é como se fosse uma palestra interna aqui dentro da empresa, né? Que a gente faz um compartilhamento de conhecimentos e no qual eu ministrava juntamente a pessoas-chave aqui dentro conhecimentos sobre o Design Thinking e como ele se encaixa dentro dos projetos, bem como a gente teve bootcamps externos com a Gisele Raulich, que é uma pessoa muito influente no campo do Design Thinking também, conhecedora profunda dos métodos. E ela trouxe para a gente treinamentos imersivos ali de 1 a 2 dias, com 30, 40 pessoas mais ou menos. E aí a gente envolveu todos os níveis hierárquicos da empresa, desde os estagiários até os diretores. Todo mundo numa salinha lá para fazer dinâmicas e entender como que a gente podia solucionar questões internas da empresa mesmo, que passavam, por exemplo, pela nossa intranet e soluções como melhorá-la, por exemplo. Vocês usaram a própria empresa como um cliente para desenvolver esse mindset dentro da equipe para depois ele poder levar para fora. Exato, exato. Uma coisa que eu utilizei bastante foi identificar essas pessoas dentro do bootcamp, que são as pessoas que a gente chama sementinhas do bem, né? São os nossos stakeholders mais poderosos ali, como as pessoas que estavam bem dispostas a trabalhar junto com a gente nessa empreitada. E comecei a evangelizar eles um pouquinho, sabe? Então, adicionava essa galera no Skype. Então, depois eu mandava lá, tem esse curso aqui online, que é gratuito, você não quer fazer esse curso? Mandava um documento, mandava um paper. E provava para uma galera que às vezes é mais analítica, por via de números, que o Design Thinking trazia resultados em projeto. Para a galera que era mais, às vezes, subjetiva e gostava mais de estudos sobre leituras mais abstratas, trazia leitura sobre a questão mais filosófica do design e das filosofias de projeto. Isso fez a gente criar o grupo dos facilitadores aqui dentro, que é um grupo de mais ou menos 10 pessoas que são também uma equipe multidisciplinar, são de várias áreas aqui dentro e que elas giram ali a empresa novamente reproduzindo esses conceitos que inicialmente eu passei para elas e elas agora passam para outros stakeholders aqui dentro, para que a gente tenha essa palavra repassada adiante e cada vez mais pessoas estejam sensibilizadas com a questão do design dentro dos projetos. Legal. E qual é o indicativo de sucesso dessa implementação que vocês buscam, assim, né? Quando que vocês vão... O que vocês precisam ver para avaliar? Não, a gente já hoje tem o Design Thinking dentro da nossa cultura. O que vocês procuram? Para o Rafael, como designer, eu acho que ver a diretoria apoiando isso muito fortemente já é assim uma vitória inestimável, sabe? Pensando para Sync como uma companhia que endossa o Design Thinking, eu creio que conseguir trazer os clientes mais próximos e fazer com que eles também entendam o valor dessa forma de pensar projetos, sabe? Que ainda a gente encontra uma certa resistência no mercado brasileiro, principalmente quando a gente está tratando com empresas que não são da área de inovação, sabe? Quando a gente pega empresas mais tradicionais, do ramo produtivo, às vezes é difícil a gente pôr no meio do processo, juntar algumas pessoas deles para fazer uma dinâmica, um post-it. A galera acha que é só
colar post-it na parede e mexer com canetinha e se divertir. Acho que é uma brincadeira, não acho que a gente consegue realmente tirar dados e gerar decisões data-driven, não acho que design é estratégico. E a gente tem que criar novamente criar não, né? Mas trazer à luz desse conhecimento dessas pessoas que o design é estratégico. Sim. O design tem que andar lado a lado com a análise de requisitos ali, padrão, e o desenvolvimento de software, para que a gente tenha agilidade de fato andando hoje dentro do modelo de desenvolvimento que a gente precisa. E vocês já tiveram algum cliente que reconheceu isso, que teve uma visão diferente a partir desse processo com vocês do Design Thinking? Para contar um pouco como é que é essa experiência na visão do cliente, quando ele vê o resultado? A gente trabalha bastante desde o início, né, desde as propostas. Então, é legal ver que, mesmo quando a gente começou a trabalhar com essas propostas iniciais de projeto, que é a pré-venda, né? A gente nem faturou efetivamente nada ainda, mas alguns clientes a gente procura entrevistar, e ligar para eles, visitar a sede, fazer uma prévia ali com eles das sessões e gerar uma proposta que já tenha personas, tenha jornada do usuário, tenha realmente uma prévia do serviço que a gente faria se eles contratassem o serviço. E já a resposta inicial desses clientes é muito diferente, porque eles percebem o comprometimento da companhia para com o problema, para com a dor deles, que é algo que, em geral, eles não encontram o eco em outras companhias. Legal. Pelo que você comentou, por ser também uma área que é um processo, mas ele acaba impactando em várias áreas da empresa, né? Sim. E não adianta você só colocar lá no teu portfólio que você trabalha com Design Thinking ou não trabalha. Sim. Né? O impacto, na verdade, ele é sentido, né, na satisfação do cliente em toda a jornada. Né? Então, a gente pode definir assim o Design Thinking. Você acha que o resultado dele ele fica muito claro a partir do momento que o teu cliente ou que a equipe começa a interagir com isso? Se ele não for percebido, o resultado em todos os pontos ele está sendo aplicado de maneira errada. Perfeito. Esse é o ponto. Ele vai interagir desde o momento que você faz o primeiro contato com o teu cliente, seja no pré-venda com o comercial, seja nos contatos próximos nas sprint plannings, nas sprint zero, seja no momento de revisar algum tipo de escopo. Todos esses momentos de decisão ele vai estar em contato. E se realmente a pessoa se sentir em algum momento desassistida, é porque o processo não está sendo tocado de maneira correta. Ele tem que realmente abraçar todo esse modelo de desenvolvimento. Após implementar várias ações de inovação, assim que começou a ver rapidamente os resultados, né, de ter isso não só em um departamento, mas quando você tem inovação dentro de uma cultura como um todo, você começa a colher esses frutos. Porém, ela entendeu também que não era possível navegar sozinha nesse oceano. Para que a inovação ela se fortalecesse ainda mais, ela precisava fazer com que todo o ecossistema visse a importância desse elemento, tanto as empresas quanto as pessoas. E aí ela startou várias iniciativas para ajudar as pessoas e empresas nesse sentido. Por isso que hoje eu vou falar aqui com a Noga para ela contar um pouco sobre essas iniciativas, né? Como é levar a inovação para fora, né? Legal. A Sync, ela tem o Sync Lab, que é o Laboratório de Inovação, e nós trabalhamos com uma filosofia que chama BSDL, Business Solution Design Lab. Como que funciona? A partir de problemas reais, empresariais, nós aliamos isso a tecnologias disruptivas, ou seja, blockchain, IoT, dentre outras, programação de linguagem natural, inteligência artificial. E nós trabalhamos com o conceito de inovação aberta, então, fazendo com que grandes empresas, startups, etc., estejam congregadas, e isso gera muita oxigenação. Então, por isso, nós estamos no Distrito Spark, aqui de Curitiba, que fica lá na FAI, que é patrocinado pela Bosch, Rumo, KPMG, e nós estamos também no Distrito Fintech, lá em São Paulo, cujos sponsors são HDI, Banco Neon,
Então, a partir disso, nós temos visto muita coisa legal acontecer. Então, várias capacitações com Design Thinking para essas empresas, como, por exemplo, Mondelez, que esteve aqui recente. E, a partir dessas iniciativas, nós temos gerado transformações digitais internas e externas. Então, alguns exemplos de transformações digitais internas. Nós estamos trabalhando com projetos de EF3T, que visa automação de ambientes, também loja blockchain, em que nós, colaboradores, podemos trocar nossos pontos da intranet por produtos, e a partir disso nós temos uma carteira lá de blockchain. Também temos projetos de POCs para empresas como Boticário, startups. E isso vem trazendo coisas muito legais aqui. E digitalização de processos, digitalização de produtos, enfim. Legal. E como é que você enxerga a recepção do mercado como um todo em relação a isso, né? Você acha que ele tem muito ainda para avançar? Ele já consegue enxergar a importância da inovação? Como é que você tem visto isso? Com relação ao mercado, todo mundo quer muito inovar. E não existe uma receita de bolo. Nós temos recebido várias empresas aqui e nós vemos que inovar é diferente para cada contexto, né? De indústria, de empresa de tecnologia. Então, o importante é começar e ter ações que vão se interligando ali. Então, por exemplo, nós trabalhamos com editais de fomento à inovação junto ao governo. Então, isso faz com que consigamos financiamento, né? Recursos para a inovação. Parceria com academias. Tem um programa que chama Doutorado Acadêmico de Inovação, junto ao TFPR, que nós temos trabalhado com alguns professores, né? E isso faz com que nós tenhamos doutores aqui pesquisando novas tecnologias. Então, o importante é que seja aberto mesmo e que tenhamos uma mente aberta para fazer a diferença interna e externa no mercado. Legal. E você acha que a inovação ela cabe para as empresas grandes, né? Você comentou várias empresas que têm um porte maior. Eu acho que isso já está muito claro para vocês, né? Mas também para as empresas pequenas, você acha que é possível elas inovarem também? Sim. Até hoje mesmo, nós assinamos uma carta de aceite para o Nexus de Inovação, que é um programa da Amprotec com o Sebrae, e que ele tem esse objetivo de trabalhar com grandes empresas, pequenas empresas e startups. Então, as grandes empresas, grandes e médias empresas lançam desafios empresariais, então assim que enquanto média empresa lança alguns problemas que nós temos para que pequenas empresas e startups venham solucionar. E a partir disso nós vamos utilizar a lei do bem. Então, é uma forma também de inovar e as pequenas empresas, elas têm vários projetos atrelados ao Sebrae que vêm trazer inovação para a operação delas. Então, é possível para todos os tamanhos de empresas. Legal. Agradeço a tua contribuição, né? E eu acho que é riquíssimo esse papel que vocês estão fazendo, né, Noga, de vocês enxergarem da importância de isso não ser bom só para vocês, mas isso, na verdade, tem que ser bom para todos, né? E o quanto isso é importante de ser levado para fora, para que vocês movimentem não só a SINC, mas todo o ecossistema, né? Então, a gente aprecia muito, parabeniza muito e agradece o convite. Nós que somos gratos pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.